A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucy Yamakami. São Paulo, Editora Vida, 2021. E hoje leremos o capítulo 4. A solidão da vida crucificada. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmos 27:4. Davi foi o homem que escreveu o Salmo 27. Ele buscou Deus porque sabia que os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmos 34:10. E declarou: como a terra árida tenho sede de ti. Salmos 143:6. Disse mais: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Descanse somente em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 62:1 e 5. Davi ainda clamou: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63:1. E o salmista continuamente repetia: a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Salmos 63:8. Essa é a linguagem do homem Davi. Você encontrará esse mesmo tom em Abraão e todo o Antigo Testamento. Hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Siga e ame profundamente. Algumas grandes almas nos parecem incomuns por causa de sua qualidade de vida. Não coloco nenhuma delas num pedestal, pois alcanço a virtude no mesmo lugar onde podemos alcançar a nossa, no Senhor Jesus Cristo. O mérito delas vem da mesma fonte que a nossa, e o nosso da mesma fonte que o mérito deles. O apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Essa forma de pensar produziu pessoas como Santo Agostinho e John Tauler, Thomas A. Kempis, Richard Rolle, Bernardo de Claraval, Bernardo de Cluny, João da Cruz, Madame Guyon, François Fenelon e Henri Suso. Esses nomes são estranhos para alguns, mas estão associados à multidão de cristãos que anseiam por Deus. Aqueles que cultivaram no coração o mesmo tom do antigo Davi. Eu poderia listar nomes que talvez sejam mais familiares: Samuel, Rutherford, John Wesley, A.B. Simpson. Uma sede e um anseio pela água fresca dirigiram esses homens e mulheres. Quando o encontravam, buscavam-no novamente. A tragédia dos nossos dias é que somos ensinados a crer em Cristo e aceitá-lo e parar de buscá-lo. É nesse ponto em que está a igreja evangélica hoje. O que estou tentando fazer é encorajar as pessoas a desejarem buscar Deus. Qualquer flecha rumo a um alvo precisa estar na direção correta. O que importa é a direção e o movimento. Se Deus é a direção e se você se move para Ele, fico feliz. No Antigo Testamento há um livro que poucos leem. Eu também hesito em fazê-lo porque é um tanto rude. A maioria não lê porque não sabe o que significa. Refiro-me ao Cântico de Salomão. Um dos antigos místicos, Bernardo de Claraval, começou a escrever uma série de sermões sobre o Cântico de Salomão, intitulada Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, mas só havia terminado de pregar o primeiro capítulo quando morreu. Então suponho que tenha concluído a exploração do livro na glória. O Cântico de Salomão é a história de uma moça profundamente apaixonada por um jovem pastor. É de fato uma linda história de amor, e assim tem sido compreendida pela igreja. Um dos hinos de Charles Wesley, Tu, pastor de Israel, é meu pastor, é baseado neste livro. Tu, pastor de Israel, e meu pastor, alegria e desejo do meu coração. Por maior comunhão anseio, anelo residir onde estás. A pastagem que almejo encontrar, onde todos os que obedecem ao pastor são alimentados, reclinados em teu colo e protegidos no calor do dia. Ah, mostra-me aquele lugar feliz, o lugar de morada de teu povo,
onde os santos, numa visão extasiada, esperam no Deus crucificado. Teu amor por um pecador declarar, tua paixão e morte no madeiro. Meu espírito suporta o Calvário para sofrer e triunfar contigo. É ali com as ovelhas de teu rebanho, só ali ambiciono descansar, deitar-me ao pé da rocha ou levantar para me abrigar em teu peito. É ali que permaneceria sempre e nem por um momento sequer me afastaria, escondido no rasgo do teu lado, eternamente guardado em teu coração. Esse hino fala acerca de Deus sem ser irreverente. A nossa mentalidade atual, porém, é um cristianismo do tipo: eu acredito em Cristo, agora vamos tomar um refrigerante. A Igreja de Jesus Cristo nunca seguia pela cabeça, a Igreja seguia pelo coração. O Espírito Santo nunca enche a cabeça do homem, o Espírito Santo enche o coração humano. Os esforços atuais de apoiar o cristianismo com a filosofia e a ciência receberão um olhar atravessado do Deus onipotente, que então os deixará seguir às cegas rumo ao liberalismo. Em algum lugar, Deus terá seu próprio povo composto por aqueles que continuam clamando pelo Deus a quem amam. Esse não é o lugar da ética humana. O autor anônimo de A Nuvem do Não Saber escreveu: da brevidade da palavra e da impossibilidade de alguém se elevar até ele, pela curiosidade intelectual ou pela imaginação. Lembre-se dele ansiando por Deus. Ambos tentaram resolver o problema raciocinando por si. Em outras palavras, não é pelo seu pensar ou pela sua imaginação que você alcança Deus. Em tudo isso, há um elemento desconhecido. Pensamento fútil. Não me deterei por nada menos que o profundo vício divino a que denominamos Deus e me empenharei para viver além do poder da imaginação. A dificuldade básica na igreja evangélica é que temos tentado pensar no caminho para Deus. Nada poderia ser mais fútil e frustrante. É somente pela graça que você pode ter a plenitude do conhecimento de Deus, mas nenhum homem consegue, por si só, pensar em Deus. Você não consegue pensar a respeito dele, ou como ele, de fato não consegue nem mesmo conceber a ideia de Deus. Mas aquela fome no seu coração buscará e sondará até encontrar o objeto do amor do seu coração, o próprio Deus. Como então podemos conhecer Deus? Como podemos perfurar a nuvem de trevas e ser atingidos pelo dardo afiado do amor ardente? Pela sede de Deus, sem nenhum outro motivo que não alcançar o próprio Deus? Muitos permanecem aquém e se satisfazem com as obras de Deus e até com a teologia. Sem dúvida, o pensamento é necessário e correto, mas em última análise é impotente porque a busca vai além do âmbito intelectual. Você não consegue chegar a Deus com a cabeça. O hino de William Cowper, A Luz e a Glória da Palavra, reflete isso. O Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Preceitos e promessas fornecem uma luz que santifica. Uma glória recobre a página sagrada, majestosa como o sol. Provê luz para todas as épocas, provê, mas nada toma emprestado. A mão que a deu ainda supre, a luz e o calor pela graça. Suas verdades sobre as nações alvorecem, mas nunca se põem. Gratidão eterna receba, porque tão reluzente manifestação que faz um mundo de escuridão brilhar com raios do dia celestial. Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória irromper a minha vista em mundos mais brilhantes, acima. Um preenchimento poderoso. Ainda que tenha ocorrido de modo não intencional, as Escrituras se tornaram para alguns o substituto de Deus. A Bíblia tornou-se uma barreira entre eles e Deus. Temos a Bíblia, dizem com certo orgulho, e não precisamos de mais nada. Examine a atitude deles e você descobrirá que a Bíblia não causou impacto real no estilo de vida. Lembre-se que uma coisa é acreditar na Bíblia, outra totalmente diferente é permitir que a Bíblia, pelo ministério do Espírito Santo, exerça impacto e mude sua vida. O problema de alguns é crerem que se leram algo na Bíblia, já o experimentaram. Uma coisa é ler a respeito do novo nascimento na Bíblia, outra, totalmente diferente, é nascer de cima, pelo Espírito do Deus vivo. Uma coisa é ler a respeito de ser cheio do Espírito Santo,
Outra bem diferente é experimentar o poderoso enchimento do Espírito Santo, que muda radicalmente a nossa vida para uma vida de adoração maravilhada e extasiada com as coisas de Deus. Ler e experimentar são coisas bem diferentes. A parte do Espírito Santo soprando sobre ela, a Bíblia pode ser algo inútil, apenas outro livro literário, pode ser boa literatura, mas algo infinitamente mais valioso que a Bíblia. A propície das promessas. Podemos lembrar-nos de ter cantado na escola dominical um cântico que diz: cada promessa no livro é minha, mas não chegamos a perceber que uma coisa é acreditar numa promessa, outra bem diferente é apropriar-se dela na vida. É como um homem tropeçando na escuridão da noite sem conseguir ver a mão diante do próprio rosto. Seu companheiro pergunta: como você consegue enxergar nessa escuridão? Eu consigo, responderia ele, porque tenho um farolete no bolso. O fato de simplesmente possuir um farolete no bolso não ilumina o seu caminho até você tirá-lo do bolso e ligá-lo. Simplesmente acreditar na Bíblia não resolve até retirarmos as promessas divinas da Bíblia e, pela fé, apropriarmos-nos delas na nossa vida. Um pequeno lema que circula no meio dos evangélicos é: Deus disse, eu creio e isso basta. O problema é que, se você não crê em algo suficiente para tomar posse disso na sua vida, será realmente crendo? A Bíblia exorta a andarmos na luz, mas a luz não tem valor algum a menos que estejamos andando nela. Separe-se. Alguns cristãos chegaram ao ponto de falarem sobre quase tudo que conseguiram compreender. Nunca chegarão mais longe com a cabeça, de modo que podem dar descanso a ela. É o coração sedento que finalmente penetrará o véu e encontrará Deus. Mas isso ocorrerá nos recessos solitários do coração, longe das coisas do mundo natural. É nesse lugar que Deus nos encontrará, longe da multidão enlouquecedora. Estude o tabernáculo do Antigo Testamento e você terá uma ideia do que estou dizendo. O sumo sacerdote precisava cumprir vários estágios até finalmente se separar da luz natural e entrar na presença de Javé. Naquela presença estava a iluminação sobrenatural da presença de Deus. Sem nada que o protegesse, exceto a oferta de sangue e a garantia da promessa de Deus, o sacerdote ficava ali na presença daquele brilho sobrenatural. Permanecia ali sozinho, ninguém podia acompanhá-lo dentro daquele lugar brilhante. É muito difícil para os cristãos modernos compreenderem isso. Vivemos numa era de auxílios. Em nenhuma outra época da história houve mais auxílios à vida cristã. É um estranho oxímoro que, quanto mais auxílios da Bíblia temos, menos poder espiritual manifestamos. É porque esses auxílios só conseguem chegar até esse ponto. A professora pode ensinar o aluno a ler, mas na realidade isso é tudo que consegue fazer. O que o aluno lê realmente cabe a ele. A professora pode ajudá-lo até ali. Depois fica por conta dele. Isso é verdade para a vida inteira. Há algumas coisas na vida que precisamos fazer por nós mesmos. Ninguém pode ajudar-nos. Ninguém pode auxiliar-nos ao longo do caminho. Por isso há uma decadência nos círculos evangélicos de hoje. Queremos confiar uns nos outros. Queremos exercer um ministério de socorro. Não somos nada, a menos que tenhamos uma multidão à volta, sem perceber que penetrar na presença de Deus é uma jornada muito solitária. Ainda que possa haver muitos companheiros ao longo do caminho quando vivemos a vida crucificada, ninguém pode vivenciar as nossas experiências por nós. Além disso, não podemos vivenciar as experiências dos outros. Tudo se resume a Deus e nós. E quando chegamos à presença do Senhor, chegamos por nós mesmos. A comunhão cristã é maravilhosa, mas existe um momento em que até ela se torna um obstáculo. Você estará sozinho, mesmo que a multidão o rodeie. Ainda que houvesse 3.000 convertidos mediante a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, cada um se converteu por si só. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, não se estabeleceu sobre eles em massa. O Espírito veio sobre eles individualmente e cada um passou pela experiência como se fosse o único ser humano presente. É provável que você queira ajudar os outros, então ajude-os ao máximo. Mas Deus quer que você prossiga para onde não há luz natural que o ajude. Você não pode confiar em nada natural quando está na presença de Deus. Renove sua mente. Um homem escreveu numa revista evangélica:
Aceitei as doutrinas de uma denominação assim e assim. Ele havia permitido que outra pessoa moldasse sua mente. É por isso que milhões são católicos, ou metodistas, ou presbiterianos, satisfeitos, porque alguém pensa por eles. Alguém lhe diz uma palavra de fé, amor e consolo e já pensou tudo para eles. Alguém superior assumiu toda a responsabilidade. Tudo o que precisam fazer é obedecer sem questionar. Não quero ser antipático, só estou ressaltando que é por isso que certas denominações religiosas podem segurar seu povo sem nunca dizer: é entre você e Deus. Você precisa encontrar Deus como a corça anseia por águas correntes. Salmos 42:1. Você precisa buscar Deus sozinho. Posso ajudar você com as escrituras e fazer ao máximo para auxiliar. Mas quando ele o encontrar, você estará só. Você não pode tomar emprestado a autoridade de outra pessoa. Ninguém pode chegar e dizer: tudo bem, está feito. Agora declaro que a partir de hoje, nesta hora, você está bem. Um jovem cristão que buscava sinceramente, Deus me disse: acho que você chegou lá. Graças a Deus eu estava atento, porque aquilo poderia ser o meu fim. O nosso desejo é que cada um clame a Deus e olhe em sua direção sem nada mais, exceto o puro propósito de buscar o próprio Deus. Quero Deus e nada mais. Irmãs, eu vou repetir isso. O jovem cristão que buscava sinceramente Deus me disse: acho que você chegou lá. Graças a Deus eu estava atento, porque aquilo poderia ser meu fim. O nosso desejo é que cada um clame a Deus e olhe em sua direção sem nada mais, exceto o puro propósito de buscar o próprio Deus. Quero Deus e nada mais. Alguns acreditam que justificados por sua redenção seja simplesmente uma figura de linguagem. Creio que quando Jesus Cristo disse: quem me recebe, recebe aquele que me enviou, Mateus 10:40, quis dizer que ele me recebeu. E não serei exposto por nenhum estudioso brilhante que diz as palavras de Jesus eram uma ilustração extraída de um tribunal legal estrangeiro. Talvez a ilustração ou figura tenha sido extraída dali, mas por trás da figura de linguagem que a sustenta está a realidade concreta da minha vida e do meu futuro, e a esperança de que seja mais que mera ilustração. É um fato glorioso e concreto, firmado sobre a rocha eterna, pois Jesus removeu todos os empecilhos legais pelos quais eu não iria para o céu. Mas creio que um Deus santo precisa reger seu universo de acordo com a sua lei santa. Se ele rege seu reino de acordo com a sua lei santa, não me preocupo, porque quebrei cada uma de suas leis, seja na intenção, seja de propósito. Assim, a justificação deve estar em algum lugar. A redenção deve estar em algum lugar. Deve-se fazer algo legal para permitir que eu tenha Deus e ele me tenha. E isso foi feito. Graças a Deus, isso foi feito. Crer em Deus. Há momentos em que tudo o que podemos fazer é crer em Deus e naquilo que ele diz. Acreditar nele em amor. O autor de A Nuvem do Não Saber diz: Deus mesmo nenhum homem consegue pensar. Ele pode ser amado, mas não pensado. Deus onipotente criou o universo e sua presença transborda em graus imensos e jamais pode ser circunscrita naquela coisa pequenina chamada a nossa cabeça, nosso intelecto. Ele sabe que tudo que podemos fazer é buscar, porém jamais chegar a Deus. Esvazie-se. Um fenômeno da natureza é que não existe algo que possa ser chamado de vácuo. O vácuo não existe na natureza e também não existe no mundo espiritual. Enquanto um recipiente está cheio de algo, nada mais pode entrar. E é aqui que uma lei espiritual entra em cena. Enquanto houver algo na minha vida, Deus não pode preenchê-la. Se eu esvaziar metade da minha vida, Deus só pode encher essa metade. E a minha vida espiritual seria diluída com as coisas do homem natural. Essa parece ser a condição de muitos cristãos. Eles estão dispostos a se livrarem de algumas coisas na vida, e Deus vem e os preenche o máximo que consegue. Mas até que eles estejam dispostos a renunciar tudo e a entregar tudo no altar, de certo modo Deus não pode preencher sua vida inteira. Uma das coisas estranhas acerca de Deus é que ele entrará à medida que permitimos que o faça. Digo com frequência que o cristão é cheio do Espírito Santo conforme deseja. Podemos implorar para sermos cheios do Espírito Santo. Podemos falar a respeito disso.
Contudo, até estarmos dispostos a nos esvaziar, jamais teremos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos preenche de acordo com o que lhe permitimos preencher. Quando criamos um tipo de vácuo na nossa vida, estamos na realidade convidando o Espírito Santo para chegar logo. No dia de Pentecoste, houve o som como de um vento muito forte, Atos 2:2. O motivo para isso é que aqueles discípulos se colocaram diante de Deus esvaziados de tudo. Eles não tinham espaço para nada, exceto para Deus. E quando se apresentaram como recipientes vazios diante do Senhor, ele correu poderosamente para enchê-los. Não importa a geração que você observe ou o século que você estude, descobrirá uma coerência naquilo que o Espírito Santo está dizendo e fazendo. Desde o dia de Pentecoste até o momento presente, só existe uma coisa na mente do Espírito Santo: preencher a igreja com sua presença gloriosa. Sua mensagem é simples: esvaziem-se e eu, o Espírito Santo, virei para encher vocês até transbordarem. Um autolivramento. Alguns podem dizer: pastor, eu seria um cristão melhor se tivesse um pastor melhor. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas você sabe que não se trata disso, porque quanto melhor o pastor, mais parasita espiritual você seria descansando nele. Com frequência, as pessoas mais espirituais frequentam igrejas cujos pregadores não conseguem entregar seu sermão sem um lenço de papel ao lado. O motivo é que, por terem pouco auxílio do púlpito, esses cristãos precisam aprender a confiar em Deus. Se você obtém muita ajuda do púlpito, tende a se tornar um parasita e descansar no seu pastor. Creia no sacerdócio dos cristãos. Livre-se de si mesmo. Quando você ficar tão atolado na lama que só Deus o conseguirá resgatar, haverá um som que poderá ser ouvido a uma quadra de distância. Pare de pensar que você é alguém. Pare de pensar que vai conseguir ser um teólogo abençoado. Isso é tudo o que você sabe. Como disseram certa vez, pelo amor é possível amar a Deus e ser santo, mas jamais ensinado. Tenha cuidado de não tentar entrar na vida mais profunda por sua inteligência ou imaginação. Não tente olhar para Deus por si mesmo e mantê-lo no seu próprio coração. Não estou dizendo que não é bom chegar ao altar para orar. A questão é outra. Estou falando sobre a solidão da alma tirada da multidão. Mesmo quando a mulher avançava em direção a Jesus e era comprimida pela multidão que o apertava por todos os lados, ela continuou avançando e finalmente tocou a barra das vestes dele. Jesus disse: "Quem tocou em mim?" Marcos 5:31, Lucas 8:45. Os discípulos de Jesus observaram que ele estava cercado por todos os lados, mas Jesus retrucou: "Eu não quis dizer isso. Quero saber quem me tocou com fé." Lucas 8:46. Os discípulos ficaram apenas perturbados. Eles estavam com Jesus, mas só ficaram perturbados. No entanto, a mulher que estava só, separada, avançou na direção de Jesus e foi tocada por ele, em fé e amor. Precisamos ter o coração curado. Precisamos ter a unção de Deus no coração. O antigo hino de A.B. Simpson atesta esse fato. Sim, há bálsamo em Gileade. Ali há um grande médico. Levemos a ele todas as nossas enfermidades. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. A vida crucificada é uma vida abençoada, mas é uma vida solitária que nenhum homem pode percorrer no lugar de outro. A Luz e a Glória da Palavra, William Cowper, 1731 a 1800. O Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Preceitos e promessas fornecem uma luz que santifica. Uma glória recobre a página sagrada, majestosa como o sol. Provê luz para todas as épocas, provê, mas nada toma emprestado. A mão que ainda supre, a luz e o calor pela graça. Suas verdades sobre as nações alvorecem, mas nunca se põem. Gratidão eterna por tão reluzente manifestação que faz o mundo de escuridão brilhar com raios do dia celestial. Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória irromper a minha vista em mundos mais brilhantes acima. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 4.